Glória a Deus. Amados, hoje à noite então nós queremos falar a respeito de algo, claro, sempre que seja sempre atual, né? Que seja sempre algo que funcione para a nossa vida no presente momento. E nós vivemos um tempo que já perdura por quase 2 anos, muito difícil, de uma ansiedade muito grande, onde algumas pessoas estão com um desespero. O desespero passou a ser algo do dia a dia, sabe? Aquela expectativa de como será o amanhã, aquela incerteza de como será o amanhã. Muitas pessoas vivem dentro desse contexto, na verdade todos nós, mas alguns de nós em níveis um pouco mais elevados, outros com um pouco menos de preocupação, mas fato é, amados, que já há quase 2 anos nós estamos vivendo tudo isso e os tempos mudaram para a gente. Mas deixa eu dizer algo, amados, no nome de Jesus, hoje nós queremos ser muito práticos. Como nosso tempo é curto, eu não vou conseguir hoje ficar lendo o texto, esmiuçando o texto, então eu vou tentar ser mais prático e mais dinâmico. Amados, veja uma coisa, essa realidade toda que nós estamos vivendo no dia de hoje, e que já perdura por quase 2 anos, esse cenário difícil, amedrontador, desesperador, e de fato ele merece atenção. Ele não é um cenário que não merece atenção, que não merece cuidados, ele merece, amados. Realmente é um tempo difícil, eu não estou dizendo que não seja, não estou dizendo isso, mas o que eu quero dizer, amados, já nesse primeiro momento, é que esse cenário difícil que hoje eu e você estamos vivendo, ele não apaga a vitória conquistada na cruz de Cristo e que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não apaga, não apaga. Deixa eu dizer algo, eu e você continuamos caminhando como vencedores invictos. Eu e você continuamos caminhando com a presença de Deus, o Deus infalível, o Deus que não pode ser derrotado. Eu e você ainda temos um destino, um rumo certo, uma caminhada certa, sabemos para onde vamos. E não importa, amados, o cenário, por mais que difícil, ele não apaga a morte de Cristo naquela cruz que nos colocou hoje como vencedores que nós somos. Então eu vim dizer para você hoje, amados, talvez algo que possa recobrar ou trazer à memória aquilo que eu e você somos. Somos vencedores. Amados, nós somos vencedores. Nós já vencemos em Cristo. Eu não estou dizendo que com isso o mal não pode bater a nossa porta. Eu estou dizendo que se ele bater, e se aos olhos dos homens nós perdermos, amados, aos olhos de Deus, aos olhos do mundo espiritual, nós vamos vencer de um jeito ou de outro. Nós somos vencedores, amados, e isso não pode ser mudado. O desespero não é para caminhar conosco. O medo, a ansiedade não faz parte do nosso contexto, porque Cristo está ao nosso lado, nos dando descanso, nos fazendo lembrar que ele venceu o mundo e é para nós vencermos também, nos fazendo lembrar que ele foi, mas ele foi para nos preparar lugar. Nós já temos um lugar certo, amados, nós sabemos para onde vamos. Então eu preciso inicialmente recordar isso com você, para que você consiga entrar dentro do meu pensamento. Entenda uma coisa, amados, todos os homens da Bíblia, quase que 100% deles viveram situações de desafios também. Lá no Velho Testamento foi assim com os profetas, foi assim no Novo Testamento também com os apóstolos. Todos eles viveram situações desafiadoras, amados. Mas entenda uma coisa, assim como eles, nós também tivemos um dia uma promessa, e no decurso da promessa houve vários desafios, mas eles chegaram no final da promessa como vencedores. O que nos aguarda no final disso tudo, amados? A vitória em Cristo. O que nos espera no final disso tudo? A vitória em Cristo, amados. Não importa qual seja o cenário mundial, nós vamos vencer. Não sei sob que circunstâncias, não sei de que maneira que essa vitória se apresenta, mas ela é nossa. A igreja é cuidada, a igreja caminha sob os cuidados de Deus, ela é nossa. Vamos pegar um exemplo bíblico, amados, para que a gente possa ilustrar, para que não fique só eu aqui nas minhas palavras tentando trazer a você uma motivação para que você entenda e recobre a fé e entenda quem você é. Vamos pegar um texto bíblico lá em Atos 27, abra aí a sua Bíblia, eu vou ler alguns versos, a gente vai lendo e pontuando devagarzinho. Atos capítulo 27. Amém? Estamos todos lá? Atos 27, verso 12. Eu não vou ler o texto inteiro,
Eu vou só tentar resumir ele aqui para você, mas quando Paulo, amados, ele tem um direcionamento de Deus para ir a Roma, para estar diante de César, aquilo foi um direcionamento de Deus para a vida dele. E quando ele recebe esse direcionamento, essa ordem, essa orientação de Deus, então ele entra em uma embarcação para ir para Roma, um navio. E você sabe o que aconteceu nessa viagem. Eu tenho certeza que todos se lembram. Aquele navio, ele naufragou. Enfim, e aí dentro desse cenário, nós vamos tentar tirar alguns conceitos para a gente hoje, rapidamente. Então no verso 12 vai dizer assim, ó, Atos 27, 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e do Coro, e invernar ali. Tá, ok. Não faz muito sentido não, mas eu vou tentar te lembrar aqui. Veja, a embarcação já tinha saído, o negócio já estava ficando feio, o tempo não estava bom, e Paulo já tinha avisado ao comandante, ao capitão, para que ele suspendesse aquela viagem, porque não seria uma viagem boa. Paulo já havia dito isso, mas o comandante não deu ouvidos a Paulo, e eles continuaram indo, e nesse momento aqui eles estavam num dado local, mas eles entenderam que poderiam sair daquele lugar, para ir para um outro lugar que pudesse ser um pouco mais seguro para eles, mas Paulo já havia dito, sob a direção de Deus, que aquela viagem ia ser danosa, ia ser ruim para a embarcação, para o que tinha dentro dela, para a vida deles, para tudo. Mas observe o detalhe do texto, amados, que eu quero compartilhar com você. Os mais deles foram de parecer que se partisse dali. O que isso quer dizer? Quer dizer que a maioria decidiu que eles deveriam partir do lugar onde eles estavam. Ponto. Agora, volta aqui para o nosso tempo hoje, amados. O que a maioria das pessoas hoje estão dizendo? O que a maioria do mundo hoje está pregando? Você assiste o noticiário? Pois é aquilo em todos os canais. Não tem uma palavra, amados, que te dê ânimo. Não tem uma palavra que te anime, que seja agradável de ouvir. Só tem tragédias ao redor do mundo. Só se fala de mortes e contagem de mortes ao redor do mundo. Eu não estou dizendo que isso não mereça atenção. Eu estou dizendo, amados, que a fala da maioria que hoje nos envolve é essa. Não é uma fala que vai nos levantar o ânimo, é uma fala que, se você deixar se envolver, você vai entrar em um contexto de fracasso. A sua vida não vai ser uma vida muito agradável. Você vai viver, amados, num contexto de desespero, de angústia. É o que a maioria está dizendo hoje. Então eu vou fazer aqui, amados, uma comparação dentro do cenário de Paulo com a minha realidade hoje e a sua realidade. Qual é o conselho que eu dou hoje a você, a igreja? Qual é o conselho de Deus hoje para todos nós? Não escute a maioria. Sabe por quê, amados? Não é a opinião do mundo que vai reger a nossa vida. Não é o que acontece na política econômica que vai ditar o meu cenário econômico. A minha casa prospera, não importa o que esteja acontecendo. Veja, não é o meu governador ou o meu presidente que vai ditar a realidade da minha vida. Não é o jornal mais respeitado do mundo que noticia os próximos passos e o futuro da humanidade que vai dizer o contexto da minha vida, porque a voz do mundo não serve para nós. Amados, eu e você somos estrangeiros nesse lugar. Então, quando você se envolve na opinião e no consenso da maioria, então você sim, amados, pode ter problemas na sua vida. Você está aqui, mas você não pertence a esse lugar. Você pertence a Deus. Entende? Não é para que você deixe suas coisas, seus afazeres aqui. Cumpra tudo, faça tudo, mas tenha no seu coração de que você não é desse lugar. Você não pertence a esse lugar. A voz da maioria não dita as regras da sua vida, meu querido. Não faz diferença para você. O mundo pode afundar, como diz o profeta Abacuque naquele texto que está nos cartões de Natal, e a gente gosta muito de ler: ainda que não hajam vacas nos currais, que não haja fruto na vide, que o campo da oliveira minta, ainda que não hajam mais mantimentos, amados, ainda que não hajam mais nada, todavia eu me alegrarei no Senhor e confiarei no Deus da minha salvação.
Em nome de Jesus, amados. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que a igreja às vezes está oprimida, está aflita, e se envolveu com o cenário da maioria. Você não faz parte desse cenário. Você é para viver uma fé, uma vida, não a vida humana, mas uma sobrevida. Você tem uma palavra de vida para as pessoas. Não é uma palavra de motivação, mas é uma palavra de salvação, para que as pessoas tenham libertação na sua mente, no seu coração, e se desprendam desse contexto da preocupação. Sabe o que o cristão diz, amados? Não importa o que aconteça, eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu vou. É assim que nós vivemos. É assim que nós vivemos. Então entenda uma coisa, amados. Dentro daquela tempestade que Paulo enfrentou por quê? Porque não deram ouvidos à orientação de Deus e foram no embalo da maioria. Porque todo mundo decidiu, todo mundo falou que era isso, que era o mais seguro. Mas Paulo já tinha dito: não vamos, fiquemos aqui. Aqui é o lugar, Deus já falou, mas eles não deram ouvidos. Eu não li o texto todo, mas depois você pode discorrer lá Atos 27, para você lembrar que Paulo já tinha dado o aviso, amados. Então entenda uma coisa, veja, o verso 13 diz assim, Atos 27 verso 13: e soprando o sul brandamente, lhes pareceu já terem o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. O que o texto disse para nós agora? Eles decidiram, a maioria decidiu, e sabe o que mais eles observaram? As circunstâncias. Eles olharam que o vento era favorável, que o vento estava favorecendo o rumo da embarcação. Então eles disseram: vamos que vai dar certo. Pois é, amados, uma outra coisa para que você não entre numa tempestade é: não seja levado, não seja movido por circunstâncias. Não seja movido pelo cenário mundial, que hoje é trágico. Amados, eu tenho muito respeito pelo cenário, pelas mortes, por todos aqueles que perderam seus entes. Eu não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que um cristão, amados, ele não perde a essência do que ele é, porque o cenário está difícil. Um cristão continua sendo um cristão vencedor, que carrega a vida sobrenatural dentro de si, mesmo diante de um cenário difícil. Então levante-se, renove a sua esperança, firma os teus pés, porque você está de pé com a graça de Deus, e Deus está cuidando de você. Não tenha dúvidas disso. Caminhe como um vencedor que você é. Renove a sua fé, renove a sua esperança, e veja, não vai no embalo das circunstâncias. Qual que é as circunstâncias nossas hoje, amados? É terrível. Os números, ninguém fala dos números dos que são curados pelo Covid. Percebeu? Porque infelizmente, não sei qual a sua visão, opinião sobre isso, nem vamos entrar no mérito da questão, mas a mídia é manipulada. A mídia serve para nos manipular, porque ela já é manipulada por aqueles que estão lá em cima. Ah, Daniel, você crê nessas teorias de conspiração? Não, eu não creio nisso não, amados. Eu creio, sabe no quê? Eu creio na profecia bíblica, de que um homem vai se levantar, e ele será o anticristo, e o mundo vai entregar o poder na mão deles. Então tem que haver manipulação, tem que haver um controle, porque é o cenário que ele precisa. Então entenda, hoje as circunstâncias nossas todas são desfavoráveis. Se você olhar para isso, se você for nesse embalo, você vai entrar numa tempestade, e talvez como foi na embarcação de Paulo, a nossa embarcação também pode afundar. Não olhe para as circunstâncias, porque elas não regem a história da nossa vida. O que rege a história da nossa vida? É Cristo, amados. Quando ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele venceu a morte, a doença e todos os males e o peso da condenação do pecado, ele venceu tudo e falou: pronto, está feito, agora creia no que eu fiz e viva essa vitória também. É assim, amados, que nós vivemos. É isso que dita a história e as regras da nossa vida, não é a circunstância que nós estamos olhando em volta. O mundo pode desabar, amados, a igreja de Deus não cai, ela vai permanecer de pé, se assim for a vontade de Deus. Se assim for a vontade de Deus, nós vamos vencer, amados. Esse cenário e tudo isso, ele não é para o nosso contexto. Mas, Daniel, tem muitos cristãos que estão sofrendo, e muitos que morreram também. Eu sei que tem, e eu conheço alguns. Por isso que eu falo com muito temor e respeito. Eu conheço alguns, eram servos, eram idôneos. E agora, Daniel, o que você me diz? Então, no nome de Jesus, tenhamos uma fé madura,
Tenhamos uma fé madura, porque Paulo foi morto numa guilhotina e ele venceu, porque Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e ele venceu, porque Estevão foi apedrejado na porta da cidade e ele venceu. Entenda uma coisa, não importa o que aconteça, você vence e o diabo perde. Mas veja, eu não estou dizendo que nós vivemos num mundo encantado, protegido por uma bola. Não, isso não. Nós vamos viver, mas nós vamos passar nisso tudo, amados, com Deus ao nosso lado. Seja o que for que aconteça, no mundo daqui para frente, Deus está ao seu lado. Deus está ao seu lado. Você crê nisso? Amém? Então receba isso para você. Tire do seu coração a ansiedade, renove a sua esperança, porque nós ainda somos a igreja de Cristo, amados, que precisa levar as boas novas para as pessoas. Nós ainda somos aqueles que são a referência de vida, a referência de caráter, a referência de postura. Nós ainda somos, amados, o espelho, o canal que Deus precisa usar para que a palavra chegue. Nós ainda somos, ainda é o papel da igreja que seja feito dessa forma. Veja, versículo 15 vai dizer assim: e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. O que aconteceu com aqueles homens? Eles foram, eu estou pulando aqui a história, eles foram, e deu ruim, como se costuma dizer, porque os ventos vieram, e as ondas bateram, e chegou num ponto, amados, que eles, como diz no texto, largaram tudo, e como diz no texto, nos deixando ir à toa. Acabou. O vento ditava as regras, as ondas ditavam as regras. Aonde o vento soprasse, eles iam. Aonde as ondas os levassem, eles estavam indo. Eles entregaram os pontos. Então, amados, no meio de uma tempestade, você não pode desistir, porque senão ela te leva. Para onde uma tempestade, amados, vai levar uma embarcação? Vai naufragá-la. Então eu sei, amados, que hoje eu estou tentando trazer uma palavra de coragem, de fé, de esperança, mas se cada um de nós não tomar as rédeas e o controle novamente, e não tiver a iniciativa de fé, amados, então o milagre de Deus não pode acontecer em nossa vida, porque Deus não atropela as coisas, Ele opera o sobrenatural, mas Ele vai operar o sobrenatural na vida daquele que já fez todo o natural possível. Então se esforce, continue crendo, mantenha a sua postura cristã, fique de pé no seu lugar, renove a sua esperança, porque Deus vai operar o sobrenatural naquilo que você precisa. Isso não é utopia, isso é promessa bíblica para nós. Isso também não é autoajuda, isso é profecia bíblica para nós. É assim que acontece. Se você ficar de pé e se esforçar, vai dar certo. Mas você precisa enfrentar a tempestade. Deixa eu dizer um detalhe para você. Uma embarcação, a tempestade está vindo lá na frente, e a embarcação vai de encontro a ela. Se o capitão daquele navio resolver recuar, resolver despistar da tempestade e virar a embarcação de lado, a tempestade pega ele e derruba, ele naufraga. O que um capitão faz numa situação como essa? Ele sabe que por mais que seja a pior tempestade que ele viu na vida, ele vai ter que ir de frente, porque de frente o vento não derruba. Então o cenário está difícil para você, não fuja, porque vai ser pior. Você precisa enfrentar de frente, a sua única chance é essa. Você entendeu isso? Está difícil o cenário? Vai de encontro. Mas Deus não poderia nos livrar, não. Ele não vai te livrar, não, porque Ele vai te ensinar muita coisa nesse processo. Vai, porque vai dar certo no final. Você vai passar por ela, mas não recue. É a chance que nós temos para manter a nossa embarcação de pé. Você precisa enfrentar a tempestade de frente. Aqueles homens, amados, eles abandonaram tudo. O verso 18 e o 19 do texto vai dizer assim: e andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos com as nossas próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Vocês perceberam o que eles fizeram? Uma coisa é você jogar as bagagens para diminuir o peso,
mas eles pegaram a armação, parte do navio. Eles pegaram aquilo que era necessário para que eles pudessem prosseguir naquela viagem com segurança e abandonaram. E o que isso quer dizer para nós? Quer dizer o seguinte, amados, dentro da comparação que a gente está fazendo aqui, no meio de uma tempestade, o que acontece com muitos de nós é que nós largamos para trás a nossa essência, deixamos coisas que não poderíamos deixar, deixamos de adorar a Deus no meio de uma tempestade, deixamos de orar a Deus no meio de uma tempestade. Mas como que sem a adoração e sem a oração, como que você vai conseguir vencer a tempestade? Você deixou as armas que você tinha para trás. Mas nós fazemos isso às vezes, nós desanimamos, nós deixamos nosso devocional de lado, nós abandonamos a nossa fé, ficamos clamando a Deus, mas nós já não temos mais as armas, nós deixamos de lado, porque a tempestade foi intensa, e aquilo roubou de nós, roubou o nosso caráter, roubou nossa idoneidade, roubou a postura que nós tínhamos. Nós voltamos a falar coisas que nós não falávamos, voltamos a fazer coisas que nós não fazíamos, trazemos a uma prática, um vício que era antigo, nós fazemos isso. Não faça isso no meio de uma tempestade. Qual que é o apelo hoje para que você vença? Veja, não tem uma receita mágica para isso, você tem que manter a sua postura. Está difícil? Não importa, continue orando. Está difícil? Não importa, continue adorando. Está difícil? Não importa, continue sendo um justo e falando palavras de justiça. Mantenha a sua postura, porque você vai passar pela tempestade com a graça de Deus, se você fizer dessa forma. Aleluias! As tempestades roubam isso de nós, mas se nós tivermos o discernimento para manter isso, então nós vamos vencer, e nós vamos passar por elas. Você crê nisso? O verso 20, nós já vamos encerrar, no nome de Jesus. E verso 20, Atos 27, verso 20 diz assim: e não aparecendo havia já há muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Olha o cenário daqueles homens, amados, não aparecendo nem sol, nem estrelas. Perceba o detalhe do texto. Por que que eles perderam a esperança? Olha o relato. Eles dizem, não aparecendo nem sol, nem estrela. Então onde eles estavam focados? Nas nuvens escuras que haviam se formado, no vento forte que batia, porque eles mesmos falam isso. Não tinha sol, não tinha estrela, ou seja, eles olhavam para o céu e só viam as nuvens escuras, e aquilo roubou deles a esperança. Pois bem, se você olhar em volta do seu contexto hoje, talvez você diga, pastor, você não sabe a minha realidade. Eu imagino, mas veja, se você continuar olhando para isso aí, se você continuar focando no problema, você vai perder a esperança. Lembre-se, amados, que por cima de toda nuvem, por mais que escura e carregada de chuva, o sol está lá, brilhando. Ele não saiu de lá, ele está lá. O mundo pode estar acabando aqui embaixo, mas o sol continua lá imponente, no mesmo lugar. Vai chegar uma hora que as nuvens vão se abrir e você vai conseguir contemplar. O que fazer no momento como esse? Feche os teus olhos, lembre-se de Deus, lembre-se da promessa da cruz da qual você está firmado, lembre-se do sacrifício de Cristo naquela cruz que morreu para que hoje eu e você não vivêssemos desesperados, mendigando um cenário mundial para poder ter um pouquinho de paz. Lembre-se daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Lembre-se, não deixe isso de lado. Não faça com que toda a morte de Cristo tenha sido em vão e ela perca para uma condição ou uma circunstância que você hoje esteja vivendo. Lembre-se de quem você é em Deus, e se você fizer isso, então você não vai perder a sua esperança, você vai conseguir se manter, você vai continuar firme se você fizer isso. Você crê nisso? Amém? Fique de pé no seu lugar. Os irmãos de louvor podem se achegar. Amados, nós vamos encerrar. Eu quero ler aqui só mais um verso
para a gente poder encerrar, por que que nós temos a certeza de que nós vamos chegar, de que Deus vai nos abençoar? Por que que nós temos essa certeza? Dentro do texto aqui de Paulo que nós estamos lendo, e eu pulei o texto todo aqui, só alguns pedacinhos, o verso 24 do texto, ele vai dizer o seguinte, preste atenção, ó, dizendo Paulo falando para a tripulação, para aqueles homens, ele dizia assim, ó, não temas. Ele tentando trazer alguma esperança para aqueles homens. O verso 24, ele vai dizendo assim: não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Esse verso em especial é o anjo de Deus falando com Paulo na realidade, mas veja o detalhe do texto: não temas, importa que você seja apresentado a César. O que o anjo está dizendo? Lá atrás, antes de toda essa tempestade, Deus fez a você uma promessa. Ele disse: você vai a Roma, você vai ser apresentado a César, ponto. E aí veio todo um cenário de tempestade terrível e um naufrágio. Mas qual que é a fala de Deus? Ei, você se lembra do que eu falei para você lá atrás? Você vai ser apresentado a César. Então o que eu estou dizendo para você hoje? Lembra de quando você se converteu? De quando você aceitou a Cristo? Lembra? E se você não fez isso ainda, você vai ter a chance de fazer isso hoje. Mas lembra de quando você se achegou a Deus e você falou: eu aceito o sacrifício da cruz, eu aceito a vitória da cruz. Naquele dia Deus falou para você: ei, eu vou cuidar de você. Aonde você estiver, eu vou cuidar de você, porque você agora é meu filho. Naquele dia lá, Deus disse: ei, agora eu acrescentei um endereço a mais aqui para você. Tem um lugar reservado para você agora. Eu e você, eu estou dizendo o seguinte: não importa o que aconteça na trajetória da nossa vida, nós temos uma promessa de Deus, e ninguém pode desfazer essa promessa. Nós vamos chegar no lugar onde Deus preparou para nós, nós vamos chegar no centro da vontade de Deus para nós. Nós só precisamos não desanimar, não entregar aquilo que Deus prometeu para você. Ele vai cumprir. Há um propósito, há uma promessa. Você está debaixo dessa promessa, a da cruz de Cristo, que nos garantiu a vitória. Creia nisso no seu coração.